O Alfa o chamou de maldição quebrada, jogando-o na tempestade como lixo. Mas Siena, uma ômega rejeitada sem lobo, pegou o embrulho de pelo tremendo e fez uma escolha que queimaria o reino cruel deles até o chão. Todos acreditavam que o filhote estava destinado a morrer antes de sua primeira transformação. No entanto, eles esqueceram que o amor de uma mãe é a magia mais perigosa de todas. 3 meses depois, o poderoso Alfa que os exilou na noite estaria de joelhos, implorando por misericórdia daqueles que ele descartou. É assim que o fraco se tornou a arma. A chuva no território Blackwood não limpava as coisas. Apenas fazia o apodrecimento cheirar mais doce. Siena limpou uma mistura de lama e graxa de sua testa. Seus nós dos dedos rugiam de esfregar os pisos de pedra do Alfa. Aos 22, ela parecia 30. Seu cabelo loiro, uma vez brilhante como trigo de inverno, estava opaco e cortado curto para prevenir que os outros membros da matilha o agarrassem durante os exercícios de treinamento, o que era apenas uma palavra educada para surras. Ela era uma ômega na matilha Blackwood. Isso significava que ela era um móvel que respirava. Você perdeu um lugar, vira-lata. A voz pertencia a Lídia, a companheira escolhida do Alfa. Lídia era bonita da maneira que uma faca polida é bonita, fria, afiada e cara. Ela chutou o balde de água suja que Siena acabara de encher. Lodo cinzento se espalhou pelo azulejo imaculado. Siena não estremeceu. Ela apenas caiu de joelhos e começou a absorvê-lo com seu pano. Me desculpe, Luna Lídia. Eu vou consertar isso. Deixe. Uma voz grave ecoou da porta. A laqueide entrou. Ele era uma montanha de homem, cheirando a bourbon caro e pinho molhado. Ele era o tipo de homem que sugava o ar de uma sala apenas por estar nela. Ele não olhou para Siena. Ele olhou através dela. Nós temos um problema, Cade disse, servindo-se de uma bebida. A vidente, velha Marta, falou novamente. O escárnio de Lídia desapareceu, substituído por um olhar de ansiedade aguda sobre o sobrinho. Siena congelou. Suas mãos pairavam sobre o pano molhado. Ela sabia que deveria ser invisível, mas não podia evitar ouvir. O sobrinho, pequeno Toby. Ele era o filho do falecido irmão de Cad, o verdadeiro Alfa, que morrera em um acidente de caça 3 meses atrás. Toby tinha apenas 4 anos de idade. Ela diz que o menino é um sifão, Cade rosnou. Ele está drenando a sorte da matilha. É por isso que a fronteira norte foi rompida na semana passada. É por isso que os veados são escassos. Ele é um fraco, Cade, Lídia disse, sua voz caindo. Ele ainda nem rosnou. Ele é inofensivo. Ele é uma responsabilidade. Cade estraçalhou seu copo contra a lareira. Eu não posso ter um elo fraco na minha linhagem de sangue. O conselho chega em 3 meses para a inspeção denial. Se eles virem um herdeiro fraco, eles questionarão minha força. Eles nos questionarão. Siena manteve a cabeça baixa, seu coração martelando contra suas costelas, como um pássaro preso. Eles vão matá-lo. O que você quer fazer? Lídia perguntou suavemente. Leve-o para a crista esta noite, Cade disse, sua voz desprovida de emoção. Deixe-o. Se a deusa o quiser, ela pode tê-lo. Se os lobos não o pegarem, o frio o fará. E a ômega. Lídia apontou uma unha feita para Siena. Ela ouviu tudo. Cade finalmente olhou para Siena. Seus olhos eram amarelos, o lobo perto da superfície. Siena é desnecessária. Ela não se transformou em 5 anos. Ela é um desperdício de recursos. Jogue-a fora com o lixo. Se ela sobreviver à noite, ela é uma renegada. Se ela retornar, mate-a. A brutalidade era tão casual. Levou um momento para registrar. Siena não implorou. Ela não chorou. Uma estranha clareza fria a envolveu. Eu estou morta de qualquer forma, ela pensou. Então, eu não tenho nada a perder. 2 horas depois, 2 executores arrastaram Siena até a beira do território. Eles não se incomodaram em espancá-la.
A tempestade era violenta o suficiente para fazer o trabalho por eles. Eles a jogaram na lama, além dos marcadores de limite. Corra inútil, um deles riu. Tente não morrer muito alto. Eles voltaram para o calor da casa da matilha. Siena estava deitada na lama, a chuva congelante encharcando seu fino vestido de serva. Ela deveria se levantar. Ela deveria correr. Mas então ela ouviu um gemido. Não era o vento, estava vindo da crista. Uma queda íngreme de 1 milha para o leste. Siena forçou seu corpo a se mover. Seu tornozelo torceu no lodo, mas ela rastejou, depois mancava, depois correu. O vento chicoteou seu rosto, picando como agulhas. Quando ela alcançou a beira da crista, ela viu uma pequena cesta balançando em uma prateleira de rocha 5 pés abaixo. Toby! Ela ofegou, ela não pensou. Ela deslizou pelo aterro lamacento, suas unhas rasgando contra a rocha de ardósia. Ela agarrou a alça da cesta assim que a rocha debaixo dela desmoronou no abismo abaixo. Ela balançou ali, segurando a cesta em uma mão e uma raiz de árvore na outra, pendurada sobre a escuridão. Dentro da cesta, o menino de 4 anos estava azul de frio, seus olhos arregalados e aterrorizados. Eu te peguei, Siena sussurrou, embora seus próprios dentes estivessem batendo. Eu te peguei, bebê. Ela os puxou para cima, polegada por polegada agonizante, gritando internamente enquanto seu ombro estalava com o esforço. Quando eles finalmente caíram no chão sólido no topo do penhasco, Siena não descansou. Ela rasgou sua túnica externa e envolveu o menino nela, pressionando-o contra seu peito para compartilhar calor. Ouça-me, Toby, ela disse acariciando seu cabelo molhado e escuro. Nós não somos Blackwood mais. Nós somos fantasmas. E fantasmas têm que ficar quietos. Ela olhou para trás para as luzes da casa da matilha na distância. Cade pensou que eles estavam mortos. Deixe-o pensar isso, Siena prometeu, seus olhos endurecendo. Porque quando voltarmos, não estaremos implorando. A sobrevivência não era romântica. Era suja, dolorosa e implacável. Pela primeira semana, Siena e Toby viveram em uma toca de urso oca perto do rio. Cheirava a almíscar e ossos velhos, mas estava seco. Siena aprendeu rapidamente que o orgulho era a primeira coisa a te matar na selva. Ela vasculhou. Ela comeu besouros e frutas azedas para que Toby pudesse ter os poucos restos de carne de coelho que ela conseguiu roubar de armadilhas de raposa. Ela aprendeu a cobrir o cheiro deles rolando na lama e agulhas de pinheiro esmagadas. Toby estava em silêncio. O trauma de ser arrancado de sua cama e deixado em um penhasco havia roubado sua voz. Ele observava Siena com olhos grandes e expressivos, agarrando-se à sua perna sempre que ela se movia. Está tudo bem, Tobbs. Ela sussurrava à noite, tremendo enquanto se aninhava ao redor dele. Eu não estou saindo. Eu nunca vou sair. No segundo mês, o pedágio físico era evidente. As costelas de Siena estavam visíveis através de sua pele. Suas mãos estavam cobertas de cortes infectados. Mas algo mais estava acontecendo. Algo estranho. Toby estava mudando. Ele não estava definhando como Cade havia previsto no ambiente hostil, longe da hierarquia sufocante da matilha. O menino estava ficando mais forte. Sua audição era antinatural. Ele puxava a camisa de Siena minutos antes de um veado aparecer. Ele conseguia encontrar água fresca pressionando sua orelha contra o chão. Uma noite, enquanto Siena tentava acender um fogo com madeira úmida, ela desmaiou. A febre que a ameaçava há dias finalmente se manifestou. Sua visão embaçou. O frio se infiltrou em seus ossos, entorpecendo a dor. "Se" foi a primeira palavra que Toby havia falado em 6 semanas. Estou bem, bebê." Ela arrastou as palavras, sua cabeça caindo para trás contra a parede da caverna. "Apenas descansando." "Não," Toby disse firmemente. Ele colocou sua pequena mão em sua testa. Um choque de calor como eletricidade estática surgiu através de Siena. Não era apenas calor.
Era poder. Ela ofegou, seus olhos se abrindo bruscamente. Por um segundo, ela viu uma sombra atrás de Toby. Um lobo espectral massivo muito maior do que qualquer um que ela já vira na matilha Blackwood. Então a imagem desapareceu. Toby era apenas um garotinho novamente, parecendo assustado. Quente, ele sussurrou. Estou bem, ela respirou, a febre surpreendentemente cedendo, deixando-a suando mais lúcida. O que foi aquilo? Ela não teve tempo para pensar nisso. Um galho estalou fora da caverna. Siena se levantou rapidamente, pegando um bastão afiado que ela usava como lança. Ela empurrou Toby para trás dela. Fique abaixado, ela sibilou. Uma figura emergiu da linha de árvores. Era um homem, mas não como os lobos Blackwood perfeitamente arrumados. Ele era robusto, vestindo couro gasto e equipamento tático. Uma cicatriz percorria sua sobrancelha esquerda e seus olhos eram da cor de aço. Ele segurava um arco composto, uma flecha frouxamente engatilhada. Ele não estava sozinho. Outros 3 homens o flanqueavam, silenciosos e letais. Calma, o homem disse, sua voz como cascalho. Eu senti o cheiro da doença a 1 milha de distância. Eu não esperava isso. Ele abaixou seu arco, olhando para a mulher emaciada empunhando um bastão e a criança espiando por trás de suas pernas. Volte, Siena avisou, embora suas pernas estivessem tremendo. Eu tenho a varíola. É contagiosa. O homem riu. Um som seco, Humilus. Você não tem a varíola, querida. Você tem desnutrição e uma infecção leve. E aquele menino? Ele apertou os olhos para Toby. Aquele menino cheira a sangue de alto berço, misturado com chuva e sujeira. O coração de Siena parou. Se eles fossem caçadores de recompensas enviados por Cade, este era o fim. Quem é você? Ela exigiu. O homem jogou seu arco sobre o ombro e se aproximou. A pressão no ar mudou. Ele era um alfa, mas diferente de Cade, cuja aura parecia um peso esmagador. O poder deste homem parecia um escudo, firme, protetor. Eu sou Dominic, ele disse. Alfa da matilha Grey Ridge, mas a maioria das pessoas apenas nos chama de exilados. Ele enfiou a mão em sua mochila e puxou uma tira de carne de veado seca. Ele a jogou para Siena. Ela a pegou, seus instintos gritando para ela comer. Mas ela a entregou imediatamente a Toby. As sobrancelhas de Dominic se ergueram. Você morreria de fome para alimentá-lo. Você não é a mãe dele. O cheiro está errado. Eu sou a mãe dele. Siena estalou, sua voz feroz em todos os sentidos que importam. Dominic a estudou por um longo e desconfortável momento. Então ele assentiu, um sinal de respeito. Você não pode sobreviver a outra tempestade aqui fora. Dominic disse, meu acampamento é 5 milhas ao sul. Nós temos paredes, calor e remédios. Você pode vir conosco, ou pode ficar aqui e congelar. Sua escolha. Siena olhou para Toby. Ele estava mastigando a carne e a cor retornando às suas bochechas. Ela olhou de volta para Dominic. Se você tocar nele, Siena disse, sua voz caindo para um sussurro mortal, eu arrancarei sua garganta com meus dentes. Eu não me importo que eu seja uma ômega. Dominic sorriu, e pela primeira vez alcançou seus olhos. Eu acredito que você faria. É por isso que estou te convidando. Eu não preciso de fracos. Eu preciso de lutadores. E você, pequena ômega, tem os olhos de uma assassina. Siena abaixou o bastão. Lidere o caminho. Enquanto eles caminhavam pela neve, Siena não notou a maneira como Dominic continuava olhando para Toby, nem a carranca pensativa em seu rosto. Ela não sabia que Dominic tinha uma história com a matilha Blackwood, uma rixa de sangue que estava sem solução por 1 década. Ela apenas sabia que pela primeira vez em 3 meses, ela não estava sozinha. Mas a segurança era uma ilusão. Porque de volta ao território Blackwood, Cade havia encontrado a cesta vazia no fundo do penhasco. E ele havia encontrado algo mais também, uma pegada que não pertencia a um fantasma. A caçada estava começando.
O complexo Grey Ridge não era um castelo, e certamente não era um lar no sentido tradicional. Era uma serraria abandonada, reaproveitada, aninhada profundamente nos territórios neutros. Um lugar onde as linhas do mapa borravam e as leis do conselho eram tratadas mais como sugestões. As paredes eram de ferro corrugado e madeira reforçada, cheirando a serragem e diesel. Para Siena, era a coisa mais bonita que ela já vira. Bem-vindos à Ilha dos Brinquedos Desajustados, Dominic murmurou, enquanto os conduzia pelos pesados portões de aço. O acampamento estava agitado. Lobos em forma humana se moviam com propósito, cortando madeira, soldando metal, treinando em um poço de lama. Estes não eram os súditos polidos e aterrorizados da matilha Blackwood de Alpha Cade. Essas pessoas carregavam cicatrizes. Alguns estavam sem olhos. Outros andavam com manqueiras. Eles eram os rejeitados, os exilados, os quebrados, e eles eram livres. Siena segurava a mão de Toby tão apertado que seus nós dos dedos estavam brancos. Ela esperava olhares severos. Ela esperava que alguém gritasse "Ômega" e a apontasse para o esfregão mais próximo. Em vez disso, uma mulher com a cabeça meio raspada e uma perna protética se aproximou deles. Ela segurava uma pilha de cobertores grossos de lã. "Carne fresca?" a mulher perguntou, sua voz rouca, mas gentil. Ela jogou um cobertor para Siena. "Envolva o garoto. Os aquecedores no dormitório são temperamentais." "Obrigada", Siena gaguejou. Ela olhou ao redor, confusa. "Onde? Onde devo me apresentar?" Dominic parou de andar e se virou para ela. O alfa massivo parecia fora de lugar na cena doméstica, ainda perfeitamente em casa no caos. "Me apresento para trabalhar", Siena disse, agarrando o cobertor. "Eu posso esfregar os chãos. Eu posso cozinhar. Eu sou boa com lavanderia. Apenas me diga onde ir." A expressão de Dominic escureceu, não com raiva dela, mas com uma raiva fervente pelo que havia sido feito a ela. Ele entrou em seu espaço pessoal, forçando-a a olhar para ele. "Sim", ele disse, sua voz baixa e retumbante. "Olhe ao redor. Você vê algum servo?" Ela varreu o quintal. Todos estavam trabalhando, sim, mas estavam trabalhando para si mesmos, uns para os outros. "Aqui nós puxamos nosso próprio peso", Dominic disse. "Mas você não é uma escrava. Você é uma hóspede até decidir se tornar um membro. E agora, você é uma paciente. Você precisa de comida, um banho e sono. Nessa ordem, não me peça um esfregão novamente." A bondade era tão estranha que parecia um tapa. Siena sentiu lágrimas picar em seus olhos, mas ela as piscou de volta. Ela não conseguia desabar. Ainda não. Eles receberam um pequeno quarto privado no escritório do capataz convertido. Tinha uma única beliche e uma fechadura na porta. Naquela noite, depois de um jantar de ensopado quente que tinha gosto de céu, Siena sentou na beira da beliche de baixo, observando Toby dormir. O menino estava se contorcendo, pego em um pesadelo. "Não. Frio", Toby murmurou. Siena estendeu a mão para acalmá-lo, mas enquanto seus dedos roçavam seu braço, ela sentiu novamente. Aquele choque estático estava mais forte desta vez. As luzes na pequena sala piscaram. O zumbido do aquecedor elétrico no canto gemia, o tom subindo mais e mais. "Toby", ela sussurrou. Os olhos do menino se abriram bruscamente. Eles não eram seu marrom escuro usual. Por uma fração de segundo, eles estavam brilhando um violeta elétrico violento. Estouro! A lâmpada de cima quebrou, chovendo o vidro no chão. O aquecedor soltou faíscas e morreu. A sala mergulhou na escuridão. Toby ofegou, sentando-se, seu peito ofegante. "Siena, eu não tive a intenção." Me desculpe." Ele começou a chorar, aterrorizado que esta destruição acidental o faria ser jogado na neve novamente. A porta se abriu bruscamente. Dominic estava lá, uma lanterna em uma mão, sua outra mão já se transformando em uma garra. Nós ouvimos vidro. "Está todo mundo?" Ele varreu o feixe pela sala.
Ele viu a lâmpada quebrada, o aquecedor morto e o menino aterrorizado agarrado à ômega tremendo. Dominic entrou, fechando a porta atrás dele. Ele não olhou para o dano. Ele olhou para Toby. Ele respirou fundo, inalando o cheiro da sala. Oz, Dominic sussurrou, e cobre queimado. Ele se ajoelhou, ignorando os cacos de vidro cavando em seus jeans. Ele trouxe o feixe da lanterna para o chão para que não o cegasse. Toby, Dominic disse suavemente. Você fez isso? Siena se moveu na frente do menino, protegendo-o. Foi um acidente. A fiação é antiga. Por favor, Dominic, não nos expulse. Eu pagarei pela lâmpada. Eu consertarei o aquecedor. Siena, mova-se, Dominic disse. Sua voz não estava brava, mas era um comando alfa. Levou cada grama da força de vontade de Siena para lutar contra o instinto de obedecer, mas ela permaneceu no lugar. Não, ela disse, sua voz tremendo. Ele é apenas uma criança. Dominic olhou para o rosto desafiador de Siena, e um olhar de profundo respeito cruzou suas feições. Ele lentamente levantou suas mãos em rendição. Eu não vou machucá-lo, Siena. Eu preciso ver os olhos dele. Siena hesitou, então lentamente se moveu para o lado. Toby espiou para fora, lágrimas traçando pela sujeira em seu rosto. Olhe para mim, filho, Dominic disse. Toby olhou. Seus olhos estavam marrons novamente, mas os brancos estavam injetados de sangue como se ele estivesse sob imensa pressão. Você sabe por que Cade queria matá-lo? Dominic perguntou, seu olhar fixo no menino. Não foi porque ele era um fraco. Cade mentiu. Ou talvez Cade fosse muito estúpido para saber a verdade. Que verdade? Siena perguntou. Lobos têm afinidade, Dominic explicou, sentando-se em seus calcanhares. Alguns são rastreadores, alguns são guerreiros, alguns são curadores. Mas uma vez em uma geração, talvez uma vez em um século, um lobo nasce que é um condutor. Um o quê? Um sifão, Dominic disse usando a palavra que Cade usara, mas sem o veneno. Cade pensou que Toby estava roubando a sorte da matilha. Ele não estava roubando. Ele estava absorvendo a magia ambiente do território, porque seu próprio vaso, seu corpo, ainda não era forte o suficiente para segurar sua alma. Ele é como uma bateria que está sendo sobrecarregada. Se ele não aprender a controlá-lo, ele não vai apenas estourar lâmpadas. Dominic olhou para o aquecedor morto. Ele poderia nivelar todo este edifício. Siena sentiu o sangue escorrer de seu rosto. Ele é perigoso? O poder é sempre perigoso, Dominic disse. Ele estendeu a mão e bagunçou o cabelo de Toby. O menino estremeceu, então se inclinou para o toque. Mas ele não está amaldiçoado. Ele é talentoso. E se Cade descobrir que ele sobreviveu, ele trará um exército para terminar o trabalho. Dominic se levantou. Precisamos saber a extensão disso. Amanhã nós o levamos para elas. Quem é elas? O homem que me ensinou a controlar meu lobo, Dominic disse. E a única pessoa louca o suficiente para testar o sangue de um primordial. Na manhã seguinte, a realidade da situação deles se estabeleceu. A matilha Grey Ridge, ou os exilados como eles preferiam, operava com precisão militar. Dominic não era apenas um líder. Ele era um general preparando-se para uma guerra que sabia que estava vindo. Siena recebeu tarefas, não esfregar pisos, mas classificar suprimentos médicos. Ela tinha um talento para a organização, uma habilidade aprimorada por anos, tentando manter a casa do Alfa em ordem para evitar punição. Mas sua mente estava em Toby. Ao meio-dia, Dominic veio por eles. Ele os levou em um jipe batido por um caminho sinuoso de montanha, longe do complexo principal. Eles pararam em uma cabana que parecia ter brotado da própria terra, coberta de musgo e raízes retorcidas. Fique perto, Dominic avisou enquanto eles saíam. Elias não gosta de visitantes. A porta rangeu antes mesmo que eles batessem. Um homem estava lá, impossivelmente velho, com pele como pergaminho e olhos que eram completamente branco leitoso. Ele era cego. Eu cheiro medo, o velho rosnou, e eu cheiro relâmpago.
Olá, Elias. Dominic disse respeitosamente. Precisamos da sua ajuda. Dentro da cabana havia uma desordem de potes contendo ervas estranhas, partes de animais secas e equipamento médico moderno. Uma centrífuga estava ao lado de um caldeirão. Era uma colisão de ciência e magia antiga. Elias se moveu com velocidade surpreendente para um homem cego. Ele cheirou o ar perto de Toby. O menino, Elias murmurou. Dê-me o braço dele. Siena deu um passo à frente. O que você vai fazer? Apenas uma picada, garota. Quieta agora. Sua ansiedade está azedando o ar. Siena mordeu o lábio. Toby bravamente estendeu seu pequeno e fino braço. Elias pegou uma agulha de prata e picou a ponta do dedo do menino. Ele espremeu uma única gota de sangue em um liardo de vidro. Então o caos começou. No momento em que o sangue tocou o vidro, ele não borrou. Ele sibilou. A gota de sangue começou a ferver. Ela mudou de vermelho profundo para um dourado cintilante, então de volta para preto. A lâmina de vidro rachou com um estalo agudo. Elias recuou, derrubando um pote de sálvia seca. Pela lua. O que é? Dominic exigiu, dando um passo mais perto. Não é apenas um sifão, Elias sussurrou, seus olhos cegos se arregalando como se estivesse vendo algo invisível. Ele se virou para Dominic. Você trouxe um rei para minha casa, Dominic. Você tem um desejo de morte? Um rei? Siena perguntou, sua voz tremendo. Ele tem 4 anos de idade. Ele tem o sangue do primeiro. Elias disse, sua voz tremendo. A linhagem primordial. Não tem sido vista desde as grandes guerras. Este menino, ele não apenas absorve poder, ele o comanda. O comando alfa não vai funcionar nele. Em alguns anos, ele será aquele dando comandos que nenhum lobo na terra pode recusar. Dominic passou a mão pelo cabelo, parecendo pálido. Se Cade soubesse, Cade sentiu a ameaça. Elias disse que seus instintos lhe disseram que o menino era um rival. Mas ele não entendeu a escala. Se aquele menino atingir a maturidade, ele une as matilhas ou as destrói. De repente, Toby gritou. Ele agarrou seu peito, dobrando-se. Toby! Siena caiu de joelhos, pegando-o. Ele está em erupção, Elias gritou. O teste desencadeou uma reação. Seu sangue está tentando se proteger. A cabana começou a tremer. Potes chacoalharam das prateleiras. A temperatura na sala disparou. A pele de Toby estava queimando quente ao toque. Ele vai queimar, Elias gritou. Não, você tem que aterrá-lo. Use sua aura alfa para suprimi-lo. Dominic não hesitou. Ele caiu de joelhos e colocou ambas as mãos nos pequenos ombros de Toby. Ele rugiu, um som que não era humano, um rosnado profundo e ressonante que vibrou nos ossos de Siena. Ele empurrou sua própria dominância, sua própria vontade sobre o menino, tentando colocar uma tampa no pote explosivo de energia. Por um momento, pareceu que Dominic seria jogado pela sala. As veias do alfa incharam em seu pescoço. Suor escorria pelo seu rosto. Ele estava lutando contra um menino de 4 anos e estava perdendo. Siena! Dominic rangeu entre dentes cerrados. Fale com ele. Ele precisa de uma âncora. Siena agarrou o rosto de Toby. Os olhos do menino estavam revirando, brilhando aquele violeta aterrorizante novamente. Toby, olhe para mim, ela gritou. É a Siena. Eu estou aqui. Nós estamos seguros. Você não tem que lutar mais. Ela pressionou sua testa contra a dele, ignorando o calor escaldante que queimava sua pele. Lembra da cesta? Lembra do penhasco? Eu não te deixei cair então, e não vou te deixar cair agora. Volte para mim. Lentamente o tremor parou. O calor dissipou. Toby desabou, inconsciente, nos braços de Siena. Dominic caiu para trás, ofegando por ar, agarrando seu peito como se tivesse sido chutado por um cavalo. O silêncio encheu a cabana. Elias estava no canto, parecendo sombrio. Você parou desta vez, mas o menino é um farol. Aquele clarão,
Todo vidente dentro de 500 milhas acabou de sentir. Dominic olhou para Siena, que estava balançando o menino inconsciente, cantando uma suave canção de ninar. Ele viu a marca de queimadura em sua testa, onde ela havia tocado Toby. Cade virá. Dominic disse, sua voz mortalmente calma. Ele não vai apenas enviar forças desta vez. Ele trará toda a matilha Blackwood. Siena olhou para cima. O medo havia sumido de seus olhos. Em seu lugar estava a fria e dura resolução de uma mãe protegendo sua cria. Deixe-o vir, ela disse. Cade pensa que está caçando um fraco e uma serva. Ele não sabe que está vindo por um rei e um alfa. Dominic a encarou. Eu sou o alfa, Siena. Não por muito tempo, ela disse suavemente, olhando para Toby. Temos que treiná-lo, Dominic. Não temos anos, temos meses, talvez semanas. Dominic assentiu lentamente. Então começamos hoje, mas primeiro precisamos esconder seu cheiro. Se os videntes sentiram isso, estamos vivendo em tempo emprestado. Enquanto eles saíam da cabana, o sol estava se pondo, projetando longas sombras sobre a neve. O vento aumentou, uivando pelas árvores. Para qualquer outra pessoa era apenas vento de inverno, mas para Siena soava como o uivo de lobos. Longe ao norte, no território Blackwood, Alpha Cade estava em sua varanda. Ele sorriu enquanto olhava para o sul. Seu vidente acabara de gritar e desabar, sangrando pelo nariz. Te encontrei, Cade sussurrou. O tempo no acampamento, Grey Ridge, não passava em dias ou semanas. Passava em hematomas curados e músculos ganhos. 2 meses haviam desaparecido no frio cortante do inverno, e o prazo de 3 meses depois estava se aproximando. O mundo lá fora estava descongelando, a neve se transformando em lama. Mas dentro do complexo, a atmosfera estava endurecendo como aço. Siena não era mais a garota encolhida que esfregava chãos até seus joelhos sangrarem. Ela ainda era pequena, ainda uma ômega. Mas ela se movia diferente agora. Ela andava com as bolas de seus pés pressionando a terra, pronta para pivotar, pronta para correr ou atacar. No centro do anel de treinamento lamacento, Siena segurava uma faca de treinamento de madeira, sua respiração formando um penacho no ar frio. Oposto a ela estava Silas, um beta com um lábio cicatrizado que atuava como instrutor de combate corpo a corpo do acampamento. De novo, Silas latiu. Você está hesitando. Siena investiu. Silas desviou facilmente, varrendo suas pernas. Ela atingiu a lama com força. O ar foi nocauteado de seus pulmões. Morta, Silas disse secamente. Se eu fosse um executor Blackwood, sua garganta teria sumido. Levante-se. Siena gemeu, limpando lama de sua bochecha. Seu corpo doía em lugares que ela não sabia que existiam. Mas ela não permaneceu no chão. Ela nunca mais permaneceu no chão. Ela se levantou rapidamente, segurando a faca. Eu não estou morta ainda. Ela ofegou. Da varanda da pousada principal, Dominic observava. Ele estava com os braços cruzados, seu rosto ilegível para os outros, mas seus olhos rastreavam cada movimento de Siena. Ela luta como um gato encurralado, Elias disse, aparecendo ao lado dele. O velho cego estava segurando uma caneca de chá de ervas. Ela luta como uma mãe, Dominic corrigiu. Ela sabe que é a última linha de defesa para o menino. E você? Elias tomou um gole. Você a olha como se ela fosse a única água em um deserto. Tenha cuidado, Alfa. Um líder distraído é um líder derrotado. A mandíbula de Dominic apertou. Eu não estou distraído, estou impressionado. É assim que as crianças estão chamando isso hoje em dia? Elias riu secamente. O menino está progredindo, Dominic. Mas ele é uma bomba relógio. Ontem ele espirrou e causou um curto-circuito no gerador. Se ele ficar assustado durante uma batalha, ele não vai apenas matar o inimigo. Ele nos matará a todos. Ele não vai, Dominic disse firmemente. Siena o ancora. E quem ancora Siena? Dominic não respondeu. Ele se virou e desceu as escadas indo para o ringue. É o suficiente, Silas, Dominic chamou.
O Beta deu um passo para trás, assentindo respeitosamente. Siena estava ofegante, seu cabelo grudado em sua testa com suor. Ela olhou para Dominic, seus olhos arregalados. Eu posso continuar, ela insistiu. Eu sei que você pode, Dominic disse, entrando no ringue. A lama chapinhava debaixo de suas botas de combate. Mas você está lutando com raiva. A raiva te deixa desleixada. Você precisa lutar com propósito. Ele se moveu atrás dela, ajustando sua pegada na faca. Seu peito pressionado contra suas costas, suas grandes mãos envolvendo as dela. O calor irradiando dele era inebriante. Por um momento, os sons do acampamento desapareceram. A soldagem, os gritos, o vento, deixando apenas o som de sua respiração perto de seu ouvido. Relaxe seus ombros, ele murmurou. Se você está tensa, você está lenta. Sinta o chão, deixe-os vir até você. Siena estremeceu e não foi do frio. Dominic Cage te jogou fora. Ele sussurrou, sua voz áspera. Ele olhou para um diamante e viu uma rocha. Você sabe por quê? Porque eu sou fraca. Ela sussurrou. Não, Dominic disse, seus lábios roçando sua orelha. Porque ele tem medo de coisas que ele não pode controlar. E ele não podia te controlar. Você o sobreviveu. Isso te torna perigosa. Ele se afastou, a perda de seu calor a atingindo como um golpe físico. Ele se virou para encará-la. Agora tente me cortar. Siena hesitou, então atacou. Ela se moveu fluidamente desta vez, desmaiando para a esquerda e cortando para a direita. Dominic pegou seu pulso, mas ela torceu, usando o peso de seu corpo para quebrar sua pegada e trouxe a lâmina de madeira para suas costelas. Foi um movimento desajeitado, mas conectou. Dominic sorriu. Uma coisa feroz, predatória. Bom, o treinamento deles foi interrompido pelo guincho de pneus. Um caminhão de patrulha batido derrapou pelos portões da frente, fumaça saindo de seu motor. O acampamento ficou em silêncio. Todos conheciam aquele caminhão. Era a equipe de reconhecimento do perímetro. A porta do motorista se abriu. Um lobo chamado Jax caiu, sangue encharcando seu colete tático. Alpha! Jack gritou. Dominic estava lá em um segundo, pegando o homem antes que ele atingisse o chão. Siena seguiu, seu coração martelando. Relatar! Dominic ordenou, pressionando sua mão sobre a ferida no estômago de Jax. Eles encontraram os sensores. Jax ofegou, tossindo sangue. Eles não os acionaram. Eles os contornaram. Eles têm se movido pelos antigos túneis de carvão. O rosto de Dominic ficou pálido. Os túneis de carvão corriam debaixo da cordilheira. Eles contornaram os penhascos, os pontos de estrangulamento e as armadilhas. Quantos? Dominic perguntou. Centenas, Jack sussurrou, e eles trouxeram as feras. Um murmúrio de medo se espalhou pela multidão reunida. Feras eram lobos selvagens, renegados que haviam perdido completamente suas mentes humanas, acorrentados e famintos até não serem nada além de máquinas de matar. Usá-los era um crime de guerra. Mesmo pelos padrões de lobisomens. Quando? Dominic exigiu. Esta noite, Jack disse, seus olhos embaçando. Eles esperam pela escuridão sem lua. Cade. Cade está os liderando. Dominic olhou para cima, examinando os rostos de sua matilha. Os exilados, os quebrados. Eles pareciam aterrorizados. Ele se levantou, sua voz ecoando pelo pátio. Levem as crianças para o bunker. Armem o perímetro. Se eles querem uma guerra, nós damos a eles uma guerra. Ele se virou para Siena. A ternura do ringue de treinamento havia sumido, substituída pela máscara endurecida de um general. Pegue Toby, ele comandou. Leve-o para a sala segura no porão da serraria. Tranque a porta. Não a abra para ninguém além de mim. Dominic, vá! Ele rugiu. Siena correu. Enquanto ela corria em direção aos seus aposentos, ela olhou para o céu.
Nuvens espessas e pesadas estavam chegando, sufocando o último da luz do sol. Os tambores de guerra não estavam batendo, eles estavam silenciosos. E isso era muito pior. O ataque não começou com um uivo. Começou com silêncio, seguido pelo som de metal rasgando. Eram 2 da manhã. O complexo foi mergulhado na escuridão. Dominic havia cortado as luzes para equilibrar o campo de jogo. Os exilados esperavam nas sombras, bestas carregadas, garras estendidas. Siena sentou na sala reforçada do porão, segurando Toby contra seu peito. A sala era à prova de som, mas ela ainda podia sentir as vibrações da batalha começando acima deles. Tump, tump, tum. Soava como chuva forte, mas Siena sabia que eram corpos atingindo o chão. Os homens maus estão aqui? Toby sussurrou. Ele estava segurando uma pequena lanterna, seus nós dos dedos brancos. Sim, Siena disse, alisando seu cabelo. Mas Dominic está lá fora e ele é o lobo mais forte que existe. Eu posso ajudar, Toby disse, seus olhos começando a brilhar aquele violeta perigoso. O feixe da lanterna piscou. Não, Siena disse bruscamente. Você tem que ficar escondido. Essa é a sua missão, Toby. Você é o rei. O rei não luta contra os peões. O rei protege o futuro. Acima deles, os portões da serraria explodiram para dentro. O exército Blackwood despejou no pátio como uma enchente de óleo. Liderando-os estavam as feras, lobos massivos espumando com pelo infestado de manjedoura e coleiras de ferro. Impulsionados à loucura pela fome, eles se jogaram nas barricadas dos exilados, rasgando madeira e metal, com zero consideração por sua própria segurança. Dominic estava no topo de um container de transporte, um arco composto em sua mão. Ele disparou 3 flechas em 2 segundos. Cada um encontrou um alvo, derrubando uma fera no meio do salto. Mantenham a linha, ele berrou. Os exilados lutaram com uma desesperação que os lobos Blackwood não podiam igualar. Eles usaram coquetéis Molotov, redes eletrificadas e táticas de guerrilha. Mas para cada lobo Blackwood que caía, 2 mais tomavam seu lugar. Cade observava da retaguarda, flanqueado por sua guarda de elite. Ele usava um longo sobretudo sobre um terno impecável, parecendo que estava participando de uma reunião de negócios em vez de um abate. Patético, Cade zombou. Queime-o. Arqueiros atrás dele soltaram flechas com pontas de acelerante incendiário. Eles choveram sobre as estruturas de madeira da serraria. O telhado pegou fogo instantaneamente. Dentro do complexo, o calor começou a subir. Dominic jogou seu arco de lado e se transformou. Seu lobo era massivo, uma fera preta meia-noite com estrias prateadas ao longo de sua espinha. Ele saltou para a fritura, arrancando a garganta de um executor Blackwood. Ele era um redemoinho de violência, lutando para ganhar tempo, lutando para mantê-los longe do prédio principal. Mas havia muitos. Retire-se para o santuário interior. Dominic rugiu em sua mente ligada à sua matilha. Recuem. No porão, Siena sentiu o calor irradiando pelo teto. Fumaça começou a enrolar debaixo da porta. Temos que nos mover, ela tossiu. O edifício está queimando. Ela pegou a mão de Toby e destrancou a pesada porta de aço. O corredor estava cheio de fumaça espessa e acre. Ela puxou sua camisa sobre o nariz e a boca de Toby. Fique abaixada, ela ordenou. Eles rastejaram pelo corredor indo para a saída de emergência que levava ao rio. Mas enquanto eles viravam a esquina para a área de carga principal, eles congelaram. A saída estava bloqueada. De pé lá estava Lydia, a companheira de Cad. Ela segurava uma pistola de alto calibre. Ela não estava olhando para Siena com ódio, mas com um sorriso frio e triunfante. Eu disse a Cade que você era uma barata, Lydia disse, mirando a arma. Difícil de matar, mas não impossível. Siena empurrou Toby para trás de uma pilha de caixotes. Ela se levantou, levantando as mãos.
Ela tinha a faca de treinamento de madeira enfiada em seu cinto na pequena parte de suas costas, mas ela estava a 20 pés de distância. Deixe-o ir, Lídia, Siena disse, sua voz firme apesar de seu terror. Ele é uma criança, seu sobrinho. Ele é uma ameaça. Lídia cuspiu. E eu não terei meus próprios filhos lutando por restos por causa de uma corrida bastarda. Ela engatilhou o cão. Corra, Toby! Siena gritou, lançando-se para a frente. Bang! A bala roçou o ombro de Siena, girando-a. Ela atingiu o chão, gritando de dor. Lídia riu e ajustou sua mira para o tiro de morte. Adeus, vira-lata! De repente, a pressão do ar na sala caiu. O fogo furioso acima deles pareceu pausar. A fumaça parou de rodopiar. Lídia franziu a testa, olhando ao redor. O que o? Deixe-a em paz. A voz não soava como um menino de 4 anos. Soava como uma legião de vozes falando de uma vez. Toby saiu de trás dos caixotes. Ele não estava chorando. Ele não estava tremendo. Ele estava flutuando 1 polegada do chão. Seus olhos eram filhos gêmeos de fogo violeta. Lídia virou a arma para ele. Aberração! Ela puxou o gatilho. A bala voou em direção a Toby e parou no ar, suspensa em um campo de energia roxa, crepitante a 3 polegadas de seu rosto. Os olhos de Lídia saltaram. Impossível. Toby inclinou a cabeça. A bala dissolveu-se em pó. Ele levantou sua pequena mão. Uma explosão de energia cinética, concentrada e visível como uma onda de calor, irrompeu de sua palma. Ela atingiu Lídia em cheio no peito. Ela não gritou. Ela foi arremessada para trás com a força de uma bala de canhão, esmagando a parede de tijolos da área de carga e para a noite nevada. Toby caiu de joelhos, o poder instantaneamente esgotando-se dele. Ele olhou para suas mãos, aterrorizado. Siena! Ele choramingou. Siena agarrou seu ombro sangrando, apressando-se até ele. Eu te peguei. Eu te peguei. Mas o buraco na parede havia revelado sua localização. Através da poeira e fumaça, uma figura passou pelos escombros. Era Cade. Ele olhou para o corpo quebrado de Lídia na neve, então para o menino brilhante e finalmente para Siena. Um sorriso lento e cruel se espalhou por seu rosto. Bem, bem, Cade arrastou as palavras, passando por cima dos escombros. Então os rumores eram verdadeiros. Uma arma viva. Ele não parecia assustado. Ele parecia faminto. Atrás de Cade, 5 de seus executores de elite se espalharam. Dominic não estava em lugar nenhum para ser visto. O acampamento estava queimando. Eles estavam encurralados. Dê-me o menino, Cade disse, estendendo uma mão. E eu farei sua morte rápida, Siena. Eu até te deixarei morrer pensando que você foi corajosa. Siena se levantou. Seu braço estava dormente, sangue encharcando seu lado. Ela era uma ômega. Ela não tinha lobo. Ela tinha uma faca de madeira e uma oração. Ela sacou a lâmina de madeira. Você o quer? Siena rosnou, mostrando seus dentes humanos. Venha e pegue-o. Cade riu. Tenha-o à sua maneira. Ele se transformou. O lobo maciço avermelhado investiu, mandíbulas abertas, mirando no pescoço de Siena. Siena não estremeceu, ela não fechou os olhos. Enquanto o monstro descia, ela não sentiu medo. Ela se sentiu aceita. Porque assim que os dentes de Cade estavam prestes a se fechar ao redor dela, um borrão preto colidiu com ele pelo lado com a força de um trem de carga. Dominic, os 2 alfas colidiram, rolando para dentro da serraria em chamas. O impacto sacudiu a fundação. Tyrio! Dominic rugiu, sua voz gorgolejando com sangue, enquanto ele lutava para afastar as mandíbulas estalantes de Cade de sua garganta. Vá! Siena pegou Toby e correu para a neve, para o coração do campo de batalha, deixando o homem que ela amava morrer por eles. A neve no pátio não era mais branca. Era uma pasta de lama, cinza e carmesim. Siena apressou-se pelo chão congelado, arrastando Toby atrás dos destroços de um caminhão de entrega. Sua respiração engasgou em seu peito.
um ritmo irregular de pânico e adrenalina. A ferida em seu ombro queimava como uma marca, mas ela não conseguia parar. Atrás deles, a serraria era um inferno rugindo. O calor era intenso o suficiente para empolar tinta a 20 jardas de distância. Dominic! Siena gritou, olhando para trás para a parede de fogo. Uma figura foi jogada pela porta em chamas. Era Dominic. Ele aterrissou com força na lama, rolando até parar aos pés da guarda de Elite Blackwood. Ele tentou se levantar, mas sua perna estava estraçalhada, osso visível através do jeans. Ele estava em forma humana, sua energia gasta, sangrando de uma dúzia de lacerações profundas. Cade saiu do fogo. Ele estava chamuscado, seu terno esfarrapado. Mas ele estava de pé. Ele segurava uma faca de caça serrilhada, a faca de Lídia. Olhem para ele! Cade gritou para suas tropas, gesticulando para o caído Dominic. Olhem para o seu salvador. Ele não é nada além de um cão vadio. Os lobos Blackwood, sentindo a vitória, começaram a cercar. Eles rosnaram, uma vibração baixa e coletiva que sacudiu o chão. Si olhou para Toby. O menino estava tremendo, lágrimas escorrendo pelo seu rosto. Ele estava aterrorizado. Ele tinha 4 anos de idade. Toby! Siena sussurrou, agarrando seu rosto com sua mão ensanguentada. Ouça-me. Você não é um monstro. Você não é uma maldição. Eu a machuquei. Toby soluçou, apontando para onde Lídia havia caído. Eu sou mau. Não, Siena disse ferozmente. Você é forte e agora Dominic vai morrer se você não for corajoso. Você entende? O homem mau vai machucar nossa família. Família? A palavra pareceu encaixar algo dentro do menino. Seu tremor parou. Ele olhou para Dominic, quebrado e sangrando na neve. Ele olhou para Cade, que estava levantando a faca. Toby saiu de trás do caminhão. Ei! Era uma voz pequena, mal audível sobre o rugido do fogo, mas Cade a ouviu. Ele se virou, um sorriso cruel torcendo seus lábios. Lá está ele. Cade zombou. A pequena bateria. Ele deu um passo em direção a Toby. Venha aqui, menino. Tio Cade apenas quer conversar. Siena deu um passo na frente de Toby, empunhando sua faca de madeira. Era patético contra um alfa, mas ela se manteve firme. Mova-se, Ômega, Cade rosnou, ou eu te estriparei lentamente. Você terá que passar por mim, Siena disse. Cade riu. Esse era o plano, ele investiu. Mas antes que ele pudesse preencher a lacuna, Toby colocou uma mão nas costas de Siena. Para baixo, mãe, ele disse. Não foi um pedido, foi um comando. Os joelhos de Siena cederam instantaneamente, seu corpo obedecendo à ordem primordial antes que seu cérebro pudesse processá-la. Ela atingiu a neve. Cade congelou no meio do passo. Ele parecia confuso. Seu lobo, a fera dentro dele, estava choramingando. Toby passou por Siena. Ele não parecia mais uma criança. O ar ao redor dele se distorceu, ondulando com ondas de calor. Seus olhos eram totalmente violetas, brilhando com tamanha intensidade que iluminavam o pátio escuro. Eu disse. A voz de Toby ecoou, soando como se estivesse vindo do céu, da terra e do fogo tudo de uma vez. Chega! A onda sonora atingiu o pátio como uma bomba física. Cada janela de vidro restante no complexo quebrou. O fogo na serraria foi apagado instantaneamente, privado de oxigênio pela queda de pressão. E cada lobo, amigo, inimigo, exilado e Blackwood caiu na sujeira. Cade caiu de mãos e joelhos, ofegando, veias protuberantes em seu pescoço, enquanto ele tentava lutar contra a pressão. O quê? O que você é? Toby caminhou em direção a ele, a neve derretida sob seus tênis. Você me chamou de maldição, Toby disse, sua voz vibrando com poder antigo. Você me chamou de fraco. Ele parou a 2 pés do alfa. Cade tentou se levantar, se transformar, atacar, mas ele não conseguia se mover. Ele estava paralisado por uma dominância que fazia seu próprio status de alfa parecer uma vela ao lado de uma supernova.
Eu não sou fraco, Toby disse. E você não é alfa. Toby estendeu a mão e tocou a testa de Cad. Não foi violento. Foi cirúrgico. Cade gritou. Um som de pura agonia espiritual. Um cabo visível de luz dourada rasgou o peito de Cad. Era o laço da matilha, a conexão mística que ligava os lobos Blackwood a ele. Toby não o absorveu. Ele o cortou. Estalo. Cade desabou, ofegando, seus olhos mudando do amarelo vibrante de um lobo para o avelão opaco e sem brilho de um humano. Ele olhou para suas mãos. Ele tentou rosnar, mas apenas um som humano saiu. Meu lobo, Cade rosnou. Onde está meu lobo? Foi. Toby disse simplesmente. Você não o merece. O silêncio desceu sobre a crista cinzenta. Lentamente, os executores Blackwood começaram a levantar suas cabeças. Eles olharam para Cade, o humano tremendo na lama. Eles sentiram o vazio onde sua lealdade costumava estar. Então eles olharam para o pequeno menino parado em meio ao vapor. Um por um, os lobos Blackwood abaixaram suas cabeças. Eles não apenas se curvaram, eles expuseram seus pescoços. O sinal máximo de submissão. Eles estavam reconhecendo um novo rei. Siena rastejou pela neve até Dominic. Ele estava consciente, olhando para Toby com admiração. Você sabia? Siena sussurrou, pressionando suas mãos em sua perna, sangrando para estancar o fluxo. Eu esperava. Dominic sibilou, um sorriso dolorido tocando seus lábios. Mas eu nunca pensei que veria isso. O primordial. Ele acabou de reescrever as leis da natureza. Toby se virou para eles, o violeta sumindo de seus olhos, substituído por suas suaves íris marrons. Ele parecia exausto. Ele tropeçou. Si estava lá, em um piscar de olhos, pegando-o. Estou cansado, mãe. Ele murmurou, enterrando seu rosto no pescoço dela. Durma, bebê. Ela soluçou, balançando-o. Acabou. Nós vencemos. 3 meses depois, o grande salão da propriedade Blackwood havia sido esfregado limpo. O apodrecimento havia sumido. O cheiro de medo havia sido substituído pelo cheiro de pinho fresco e carne assada. Hoje era a inspeção do conselho. 5 anciãos sentaram-se no púlpito elevado na frente da sala. Eles eram lobos antigos e poderosos que governavam as leis de sua espécie. Eles haviam vindo esperando encontrar Cade Blackwood e uma matilha moribunda. Em vez disso, eles encontraram uma revolução. As portas duplas se abriram, apresentando, o arauto anunciou, os regentes da aliança dos exilados Blackwood. Dominic entrou primeiro. Ele andava com uma bengala. Sua perna nunca se curaria completamente, um lembrete permanente da noite em que ele morreu por eles. Mas ele parecia mais poderoso do que nunca. Ele usava um terno preto simples. Ao lado dele caminhou Siena. Ela usava um vestido de azul meia-noite profundo. Seu cabelo havia crescido um pouco, emoldurando um rosto que não mais carregava um traço da serva. Ela mantinha a cabeça erguida. Ela era uma ômega, sim, mas ela era a ômega que havia caminhado através do fogo. E entre eles, segurando as 2 mãos, estava Toby. O menino tinha 5 anos agora. Ele parecia feliz, saudável e totalmente normal. Mas enquanto eles caminhavam pelo corredor, o ar crepitava com ozônio. Os anciãos do conselho se levantaram. Isso era inédito. O conselho nunca se levantou para ninguém, mas eles se levantaram para o menino. Eles alcançaram a frente da sala. Dominic e Siena deram um passo para trás, deixando Toby na frente e no centro. O conselho reconhece o sangue. O ancião-chefe disse, curvando a cabeça ligeiramente. Estamos aqui para confirmar o alfa. Toby olhou para o ancião. Então ele olhou de volta para Siena. Ele soltou a mão de Dominic e caminhou de volta para ela. Ele pegou a mão dela e a puxou para a frente, forçando-a a ficar na marca do alfa, o centro do tapete. Toby, ela sussurrou. O que você está fazendo? Toby olhou para a multidão. Centenas de lobos. Ex-membros Blackwood que uma vez cuspiram nela. Executores que a arrastaram para a lama. Nobres que riram de sua pobreza. Curvem-se, Toby disse.
Não foi uma pergunta, não foi um grito, foi uma declaração de fato. Dominic sorriu e caiu sobre um joelho, olhando para Siena com adoração. Os anciãos, sentindo o puro peso da vontade do menino, lentamente se abaixaram para um joelho. E então a sala seguiu. 300 lobos, toda a matilha mesclada, caiu no chão. Eles não estavam se curvando para Toby. Toby apontou para Siena. Curvem-se a ela. Ela me manteve seguro, Toby disse, sua voz soando clara. Quando vocês me jogaram fora, ela me pegou. Quando vocês me caçaram, ela lutou por mim. Ela é a mãe do primordial. Ela é a mãe da matilha. Siena olhou para o mar de cabeças curvadas. Ela viu os rostos daqueles que a haviam atormentado, agora pressionados ao chão em reverência. Ela viu os velhos amigos de Lídia tremendo em admiração. Ela olhou para Dominic, que piscou. Ela olhou para Toby, seu filho, em todos os sentidos que importavam. Siena Blackwood respirou fundo. Ela não encolheu. Ela não pediu desculpas. Levantem-se! Ela comandou, e como a matilha se levantou para servi-la. A ômega rejeitada havia sumido. A rainha havia chegado. Uau! Eu realmente tenho arrepios. De ser jogada fora como lixo na chuva, a ter o conselho inteiro se curvando a seus pés. Essa é a definição de karma. Mas aqui está a coisa que fica comigo. Não foi o poder de Toby que o salvou no final. Foi a escolha de Siena. Se ela não tivesse deslizado por aquele penhasco, se ela não tivesse arriscado tudo por uma criança que não era dela, nada daquele poder teria importado. Isso apenas mostra que a bondade não é uma fraqueza, é um investimento de longo prazo. O que vocês acham? Dominic deveria ter matado Cade ou tirar seu lobo foi uma punição melhor. Eu sinto que viver como um humano sabendo o que ele perdeu é muito mais doloroso. Mas me avisem seus pensamentos nos comentários abaixo. Se você gostou desta história e quer mais romances épicos de lobisomens com reviravoltas, traição e doce vingança, por favor, esmague esse botão de curtir. Realmente ajuda o canal a crescer. E não se esqueça de se inscrever e apertar o sino para que você nunca perca uma parte. Eu te vejo na próxima.